Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Números, capítulo 14. Nós estamos começando uma nova série. Nós terminamos a série de agosto. Falamos sobre detox mental, fazendo uma desintoxicação da mente. E o tema que o Senhor ministrou ao meu coração para esse mês de setembro é imparável. Eu quero liberar esta palavra sobre a tua vida nesse mês de setembro. E que você entenda, queridos, que você é imparável. Eu vou fazer você entender. Números capítulo 14, a partir do verso 1 ao 10. Se você achou, fique de pé. Diz assim, a partir do verso 1: Naquela noite toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão. E toda a comunidade lhe disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto. Por que o Senhor está nos trazendo para esta terra, só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres, nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe, voltaremos para o Egito. Então Moisés e Arão prostraram-se o rosto em terra diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nesta terra onde mana leite e mel e dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fosse pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Até aqui, queridos. Coloque a sua Bíblia no banco. Dê a mão a pessoa que está do seu lado. Só fale para ele assim: hoje Deus quer falar com você. Agora olha aqui para mim. Você quer ouvir a voz dele? Deixa eu dizer uma coisa para você. Nesses últimos minutos do culto, e esse momento é extremamente importante. Quem quer ouvir a voz de Deus não conversa com o outro do lado. Quem quer ouvir a voz de Deus não fica mexendo no celular. Quem quer ouvir a voz de Deus não fica levantando toda hora para ir ao banheiro. Quem quer ouvir a voz de Deus para e fica atento ao que Ele está falando. Eu vou novamente lhe perguntar: você quer ouvir a voz de Deus? Ele quer falar com você. Amém? Pergunte irmão que está ao nome do irmão que está do seu lado, da direita e da esquerda. Fala assim: eu quero orar por você. Eu quero que você fale o nome dessa pessoa para Deus. Porque você vai pedir, assim como você deseja no seu coração que Deus fale com você, você vai pedir para que Deus fale com o seu irmão que está do seu lado. E por isso que você vai falar o nome dele. Agora você vai fechar os seus olhos e você vai orar pelo irmão que está do teu lado.
Feche seus olhos e comece a orar. Oh Senhor, que nesta noite o Senhor fale ao nosso coração. Que nesta noite, ó Deus, o Teu Espírito ministre de uma forma poderosa. Que nesta noite, ó Deus, o Teu Espírito Santo venha ministrar de uma forma poderosa os nossos corações. Há uma ativação profética nesta noite sobre nossas vidas. Nós precisamos nos posicionar nesses dias. O Senhor está nos convocando para algo extraordinário. O Senhor está nos chamando, dizendo: eu tenho algo para fazer na sua vida. Pai, em nome de Jesus, que estejamos atentos a ouvir a Tua voz, e que nesta noite o Senhor venha falar conosco de uma forma poderosa, em nome de Jesus. Nós te agradecemos. Eu me coloco como um canal para que o Teu Espírito tenha liberdade. Me coloco como menor para que o Seu nome seja glorificado. E eu te agradeço, em nome de Jesus. E todos digam amém e amém. Dê um forte aplauso ao Senhor. O que acontece? Olha aqui para mim. Porque algumas pessoas, e essas algumas pessoas, às vezes é a maioria, elas não conseguem romper na vida. Porque pessoas que estão dentro da igreja, que recebem tantas palavras proféticas de Deus, elas não conseguem romper na sua vida. Elas não conseguem romper porque elas, não é porque elas são incapazes ou menos inteligentes. Elas não conseguem romper porque não houve oportunidade. Não é porque em algum momento alguma coisa aconteceu. É porque essas pessoas decidiram parar diante dos obstáculos da vida. E é aqui que eu quero caminhar com você, queridos, nesta primeira palavra desta série. Deus hoje te faz uma convocação. Seja imparável. Imparável significa aqueles que não se permitem ser impedidos de avançar. Imparáveis são aqueles inacessáveis. São pessoas que não permitem que as vozes externas venham contaminar a voz interna. Quando eu digo seja imparável, eu não estou chamando você para ser um super-homem. Eu não estou dizendo que você não vai enfrentar obstáculo na vida que vai te parar, ou vai tentar paralisar você. Eu não estou dizendo e não estou convocando a você para uma vida sem problemas. Ser imparável também não é uma metáfora motivacional. Imparável é algo que está dentro de você. Deus te criou para ser imparável, indesistível. São pessoas que decidem a dar continuidade à sua vida, independente da circunstância. E Deus nos criou para sermos imparáveis.
Nesse texto que nós lemos, queridos, é um momento de transição. Deus tira o povo de Israel do Egito. E quando Deus tira o povo de Israel do Egito, eles não precisam fazer nada. Assim como Deus arranca você do império das trevas, isso não é obra sua. Isso não é porque você é bonito ou porque você é mais feio. Isso é graça de Deus. Ele enviou o teu filho e ele nos chamou para a libertação. Amém? E você recebe a ele, e ele então te liberta do império das trevas e coloca você no reino dele. Agora, queridos, para você entrar no reino é decisão sua. Para você entrar na promessa, a decisão é sua. Para você ser imparável, a decisão é sua. Você precisa entender, queridos, que quando Deus começa uma obra na sua vida, Ele já terminou. Deus começa de trás para frente. Ele termina tudo que Ele tem para você e depois Ele chama você. Vai. O grande problema é que nós não entendemos isso. Quando Deus tira Israel do Egito, Deus diz assim: vocês estão indo para uma terra que mana leite e mel. Eu vou concluir a promessa que eu fiz a Abraão, Isaque e a Jacó, e eu vou colocar vocês nessa terra. Essa terra é de vocês. Eu estou libertando vocês para que vocês entrem. 3 meses que eles saíram do Egito, eles pararam então, e Moisés separa 12 espias. Esses 12 espias então vão espiar a terra para trazer um relatório. O relatório que Moisés desejava era saber por onde nós vamos entrar, quais são os primeiros povos que nós vamos atacar, qual é a maneira e qual é a forma que nós vamos montar a estratégia, porque eles só queriam um mapeamento da terra. Deus daria para eles o momento certo e a estratégia certa. E esses 12 espias, líderes, cabeça de família, foram para espiar a terra. E eles retornaram depois de 40 dias. Olha aqui para mim. E quando eles retornam, eles trazem o fruto. A Bíblia diz que um cacho de uva era carregado por 2 homens. E eles de fato relataram que a terra era boa. Eles relataram que de fato a terra manava leite e mel. Os frutos daquela terra eram incomparáveis com as outras. Mas eles então se permitem a ser contaminado com uma visão que eles tiveram da terra. Eles então trazem um relatório que naquela terra havia povos preparados como exércitos. Algumas terras tinham gigantes, e aos olhos deles aquela terra seria impossível a ser conquistada. E eles pararam na porta da promessa. Eles pararam. Muitas das vezes, queridos, Deus tem promessas para você, e Deus diz a você que você vai ser um grande conquistador. Mas você precisa entender que entre a promessa e a promessa existe algo chamado trajetória. Existe algo chamado processo. Você está aí? E é aqui no processo da promessa até o cumprimento da promessa que muitos param no seu deserto.
2 homens entre os 10 decidiram se tornar imparáveis. Josué e Caleb. Estamos falando já há alguns dias sobre ele. A pastora Gisele pregou domingo passado. Ele tinha um espírito diferente. O que eles tinham? Eles decidiram ser imparáveis. E o que acontece, queridos, quando nós decidimos ser imparáveis? A visão de Deus entra em nós. A promessa, ela entra antes que a gente entre nela. Porque os imparáveis, eles moram no lugar chamado futuro. Eles não estão presos ao passado e eles não estão limitados ao seu presente. Eles estão lá na frente. E é esta palavra, queridos, que eu quero que você entenda, que você saia daqui, que existe algo que está dentro de você, que vai fazer você não parar. Mas o processo da vida, às vezes paralisa você. E nós vamos estar dando alguma direção profeticamente. Nós vamos estar orando sobre a tua vida, para que você alcance e chegue aonde Deus quer que você esteja. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: este lugar que você está não é o lugar que Deus planejou para você. Existe um lugar chamado futuro que Deus quer que você pise. E quando você pisar nesse lugar, nada e ninguém vai parar você. Qual a diferença dos 10 e uma geração inteira que morreu no deserto para Caleb e Josué? É porque quando Caleb e Josué ouviram a promessa, receberam a promessa, e quando eles pisaram na terra, a terra entrou dentro deles. A Bíblia diz que nós fomos transportados para o reino. O reino de Deus. Vai chegar um tempo que o reino de Deus vai ser estabelecido na terra. Um reino incorruptível, um reino incomparável. A Bíblia diz de um novo céu e uma nova terra. Nós vamos receber um corpo glorificado. Não vai haver mais pecado, não vai haver mais dor, não vai haver mais tristeza. Vai ser um lugar extraordinário que nós vamos viver eternamente. Mas existem muitos queridos que estão na beirada da terra, dizendo assim: é muito difícil. Tem muitos que estão dizendo assim: Senhor, me mata logo, porque eu quero ir para lá. O que aconteceu com Josué e Caleb é que quando eles espiaram a terra, a visão da terra entrou dentro deles, e eles passaram a viver no deserto com a bênção da terra. Os espias morreram. Uma geração de 20 anos para cima, quem tinha 20 anos para cima, morreu todo mundo, porque desagradou a Deus a atitude deles. E eles viveram 40 anos na terra rodeando. Mas a Bíblia diz que Josué e Caleb permaneceram do mesmo jeito, com o mesmo vigor, com a mesma força, e receberam a promessa da terra antes de entrar nela.
Caleb recebe Hebrom. Antes de entrar em Hebrom, Josué se torna líder. Antes de entrar na terra. Por quê? Porque eles permitiram que a terra entrasse neles. Aonde eu quero chegar? Eu quero que você deixe o reino de Deus entrar em você antes que você chegue lá. É isso que Deus quer que nós entendamos. Existe um novo céu e uma nova terra. Existe um reino que vai ser estabelecido. Existe um reino inabalável. Mas esse reino, ele já chegou dentro de nós. Esse reino já está dentro de nós. Jesus, ele foi questionado pelos fariseus e disse aqui: aonde está o reino de Deus? De que modo vem o reino de Deus? Ele disse: o reino de Deus não é visível. O reino de Deus não diz está aqui ou está acolá. O reino de Deus está dentro de vocês. E quando o reino de Deus entra dentro de vocês, vocês se tornam imparáveis. Nada e ninguém vai abalar você. E eu quero aqui rapidamente dar algumas direções. Em primeiro lugar, você precisa entender que você não pode esquecer da promessa. Enquanto os espias estavam contaminando todo mundo, dizendo: é loucura, não dá, vamos voltar, nós vamos morrer aqui, porque o Senhor nos trouxe aqui. Josué e Caleb estavam lembrando para eles: quem nos fez a promessa? Ei, para todo mundo. A proteção de Deus, a proteção deles acabaram. O Senhor está conosco. Nós vamos devorar eles como se fosse pão. A promessa está sobre nós. Vocês esqueceram quem fez a promessa. Isso, queridos, me chama a atenção para que você tenha foco. Fala assim: foco. Eu preciso olhar para a minha promessa. Eu preciso olhar para quem fez a promessa. Ei, quem fez promessa para você? Por que você está olhando para a circunstância? Por que você está olhando para os gigantes? Por que você está olhando para as dificuldades? Por que você está olhando para os problemas que estão diante de você? Quem te fez a promessa? Tenha foco, entenda que Deus te chamou, Deus te escolheu, e se Ele te escolheu, Ele é fiel para cumprir. Ou você decide ter foco, ou você decide morrer no deserto, querido. Qual é a tua escolha? Ou você decide morrer com as avalanches terrenas, ou você decide morrer com as tempestades desta terra, ou você decide morrer com a seca dessa terra. Ou você tenha foco naquele quem te chamou. Quem tem foco, quem sabe quem fez a promessa, diante da dificuldade vai dizer assim: ei, a promessa do Senhor ainda está de pé, eu ainda creio nela e ela não vai me deter. Isso foi tão forte na vida de Caleb e Josué, que todos das suas idades morreram. Sabe por quê? Porque Deus disse assim: Josué e Caleb, eles deixaram a visão entrar. Agora eles têm um espírito diferente. Ei, Paulo diz assim, ó: nós não recebemos um espírito deste mundo. Você está aí? Nós recebemos um espírito procedente de Deus, que vai discernir todas as coisas que é de Deus. As coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Qual é a voz que você está ouvindo? Fala assim: foco. Entre a promessa e a posse tem algo chamado processo. Fala assim: processo.
Queridos, no processo vão aparecer gigantes. Olha para o seu irmão e diga para ele: no processo vão aparecer gigantes. No processo vão aparecer vozes de espias incrédulos. Fala para o seu irmão assim: vão aparecer vozes de espias incrédulos, que vão dizer para você assim: você não vai conseguir, você está maluco, você está beato, você está achando que as coisas vão acontecer fácil assim, aí você para. No processo, vão querer te tacar pedra. No processo, você precisa entender uma coisa. No processo, você precisa falar quem é Deus e não falar de Deus. Por que muitas pessoas param? Porque elas começam a murmurar contra Deus. Ei, olha aqui para mim. Em vez de você ficar lá dizendo assim: Deus, por que está acontecendo isso? Deus, por que o Senhor permitiu isso? Deus, por que essa coisa está acontecendo na minha casa? Deus e Deus. Você vai mudar a sua linguagem. Só o Senhor é Deus. Essa situação não vai me parar, porque Deus me fez promessa. Essa situação Deus vai reverter em glória. Esse problema Deus vai me fazer crescer. Olha a diferença. Ei, você quer aprender um segredo no processo? Você vai ter foco na promessa e na murmuração. Fecha a tua boca. Quarenta dias de espiar a terra transformou em 40 anos de deserto. A cada dia de murmuração é um ano que Deus acrescenta de deserto na tua vida. Fecha a tua boca. Você precisa saber quem te fez a promessa. Segundo passo: não esqueça a promessa. Você pode repetir? Eu não vou esquecer da minha promessa. Atitude. Eu preciso ter foco. Quem me fez a promessa? Deus. É para Ele que eu vou olhar. É Ele que eu vou ver. As minhas atitudes, quem vai me motivar? A minha promessa. Eu sei aonde Deus quer me levar. Eu não vou ficar de braço cruzado. Eu vou caminhar em direção à minha promessa. Eu não vou desistir dela enquanto ela não chegue. A trajetória, o processo não vai me paralisar. E isso depende das minhas atitudes. Existem pessoas, queridos, que elas têm promessa e basta um obstáculo chegar e ela começa então a se paralisar. Balança o teu irmão que está do seu lado para ele não dormir e fala assim: não pare diante dos obstáculos. Atitude, queridos, é você declarar o que você quer ver e não o que você vê. Declare o que você quer ver
e não fale do que você está vendo, porque o cenário diante de você pode estar totalmente contraditório àquilo que Deus liberou para você, mas aquilo ali é momentâneo. O que Deus tem para você está lá na frente, não está nesse cenário. O que Deus tem para você está lá, e você não vai falar o que está aqui, você vai falar o que está lá. Isso faz você se tornar imparável. Josué e Caleb dizem assim: eu não estou olhando para o gigante, eu estou olhando para a terra. É a terra, Deus falou que vai me dar. A terra é maior do que os gigantes, a terra é maior do que o povo. Foi a terra que Deus falou que vai me dar, e eu não vou parar por causa do povo. Ei, querido, a atitude é você entender que o processo nunca será maior do que a promessa. Olha aqui para mim, o que está acontecendo com você não é maior do que a tua promessa. E o que está acontecendo com você é porque a tua promessa é muito maior do que isso. O seu nível de guerra, ela revela para você o tamanho da sua conquista. Sabe por que a terra tinha gigante? Sabe por que a terra tinha gigante? Porque era uma terra que até então nunca havia sofrido guerra. Porque até então ninguém se atreveu a lutar contra os gigantes. Era uma terra intocável. E Deus falou assim: essa terra que eu prometi para Abraão, e essa terra que eu vou dar para vocês. Eu só coloquei os gigantes aí para conservar a terra para vocês. Ei, esse gigante que se levantou contra você, ele só está denunciando o tamanho da vitória que Deus tem para a tua vida. E você precisa se levantar para isso. Queridos, o mundo é dividido por 3 tipos de pessoas. Olha aqui para mim: os que estão abaixo da média, os que estão na média e os que estão acima da média. Os que estão abaixo da média são aqueles que desistiram, os desistidos. Os desistidos, ele culpa todo mundo pelo seu fracasso. Os desistidos são aqueles que vê dificuldade em todos os obstáculos. Os desistidos são aqueles que eles não entendem quem são, e eles sempre vão viver abaixo da média, porque eles olham para a promessa e eles dizem assim: está muito difícil. Ah, não, isso não é para mim. Não, isso é para os outros. Você está sempre entregando o que é seu para os outros. E você vive uma vida abaixo da média. Você quer ser feliz para os outros, a sua felicidade é para os outros, o seu trabalho é para os outros, tudo é para os outros. Queridos, quando Deus diz amar o teu próximo como a ti mesmo, não é para você negar você. Amar o teu próximo como a ti mesmo e servir o próximo é quando você está cheio de Deus, cheio do poder de Deus da sua vida, e você vai mostrar para os outros o que Deus fez na sua vida, pode fazer na dele. E as pessoas entendem errado: eu não posso ser nada, eu não tenho nada, então eu vou servir os outros. Você vai servir o quê? Qual será o seu testemunho? O que você vai falar para os outros que Deus fez na tua vida? Você vive abaixo. Os que vivem na média são os acomodados, aqueles que vivem na sua zona de conforto. Olha aqui para mim. Tá bom, cheguei aqui, tá bom. Tá bom aonde cheguei. Eu consegui alguns clientes, tá bom.
eu tenho um projeto de saúde e eu consegui algumas igrejas, tá bom, vai ficar na média. Eu tenho lá a minha lojinha, eu tenho lá o meu negocinho, eu tenho algumas clientes que eu faço unha, tá bom, ganho o meu dinheirinho, eu ganho no almoço para vender na janta. Como é que é? Vende no almoço para comer na janta, tá bom. Essas são as pessoas que vivem na média. Elas não querem sair da sua zona de conforto, têm medo. Sabe o que os espias falaram? Sabe como os espias contaminaram o povo? Vamos voltar para o Egito. Deus está dizendo para eu e você que existe um reino de poder, um reino de glória, um reino, queridos, que vai impactar a terra através da sua vida, um reino sobrenatural. Tem gente dizendo, vamos voltar para o Egito. Agora, queridos, existe aqueles que decidem estar acima da média. E aqueles que decidem estar acima da média, eles se tornam referência. Ei, olha aqui para mim. O que você acha da tua vida? Tá bom viver essa vida medíocre? Ou tá bom viver essa vida mais ou menos? Ou você quer se tornar uma referência? Aonde você quer chegar? Quem era Josué e Calebe depois que eles foram ver a terra? Ou perdão, antes. Antes de espiar a terra, quem era Josué e Calebe? Era um israelita que saiu do Egito com todas aquelas 3 milhões de pessoas. Eles eram comuns, como todo mundo. O que fez Josué e Calebe se destacar? Porque eles decidiram ser imparáveis. Eles decidiram a entender que o projeto que Deus tinha para eles não era no deserto. O projeto que Deus tinha para eles era na terra. Ei, olha aqui para mim, pelo amor de Deus. O projeto que Deus tem para você não é nesse deserto. O projeto que Deus tem para você é na promessa. É lá que você tem que chegar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Pense comigo. Eu vou te provar, queridos, que isso está dentro de nós. E nós só precisamos ser despertados. E nós temos uma vantagem, nós que recebemos a Jesus. Mas é algo que Deus colocou na vida de todo ser humano, de ser imparável. O que teria acontecido se Thomas Edison tivesse parado após fracassar na primeira tentativa de inventar a lâmpada elétrica? Perguntaram para ele, por que você errou tantas vezes? Sabe o que ele respondeu? É porque eu aprendi 10.000 maneiras de não errar de novo. O que seria do mundo se a tecnologia do início do século, Steve Jobs, esse é o nome dele, desistisse na sua decepção com o seu amigo, o seu sócio? Se ele parasse e dissesse assim, eu não vou mais criar nada, isso é coisa da minha cabeça, já me roubaram um projeto, vou roubar outro, chega.
você não estaria com um iPhone. O que seria de Gisele Bündchen se tivesse parado de tentar se tornar uma modelo após ser rejeitado 42 vezes no início da sua carreira? 42 agências rejeitaram ela. A escritora do best-seller que se tornou um livro, eu não vou me arriscar e falar o nome dela. Ela foi em 12 escritoras e não quiseram escrever o seu livro, que falava de Harry Potter. 12 editoras rejeitaram o seu livro. Imagine se ela tivesse parado. O seu livro, o filme, rendeu para ela mais de 500 milhões de dólares. Michael Jordan, quando ele era garoto na escola, o seu professor falou para ele: você é desengonçado, você nunca vai ser um jogador de basquete. Quantos aqui conhecem Michael Jordan? Quantos aqui conhecem o Walt Disney? Walt Disney foi demitido de um jornal. Sabe o que o editor-chefe falou dele? Porque ele era pouco criativo. Quantos aqui conhecem Fred Astaire? Ele se tornou e é uma lenda, um dos maiores dançarinos de Hollywood. Até hoje ninguém é igual a ele. Sabe o que falaram para ele no início da sua carreira? Ele é careca, feio e dança mal. O professor de Beethoven falou para ele: você nunca vai conseguir compor uma música. Qual é a atitude que você tem tomado diante das vozes negativas que vêm em sua direção? Qual é a atitude que você tem tomado diante de relatórios de espias incrédulos? Qual é a atitude que você tem tomado diante do vendaval que se levanta contra você? Você precisa entender que há uma promessa em sua direção e ela ainda não se cumpriu. O que seria de José se ele ficasse focado na inveja dos seus irmãos e ficasse marcado porque os seus irmãos tentaram lhe matar? O que seria de José se ele ficasse murmurando na prisão? Fala assim: atitude. Fala assim: atitude. Atitude quebra cadeias. Atitude te liberta. Atitude muda, queridos, a sua mentalidade. Você precisa entender: aquilo que você tem que fazer, Deus não vai fazer. Você precisa se movimentar. Ei, me ajuda a pregar, por favor. Tem gente que eu estou pregando e ele está sentado na cadeira assim, ó. Ei, me ajuda a pregar, por favor. Eu estou liberando uma palavra profética. Eu não estou apenas passando um ensinamento para você. Eu não estou passando uma informação. Eu estou liberando uma palavra profética. Foco, atitude é o que vai fazer você se tornar imparável. Você está aí?
atitude de ouvir uma mensagem e colocar em prática faz parte de você se tornar imparável. Deus não te chamou para você ficar sentado na cadeira e ouvindo alguém falar e passar as informações. Ei! Você precisa entender que existe, queridos, um mover ilimitado dentro de você. Deus te chamou para vencer, e isso não é uma palavra de autoajuda, é uma palavra que vem do alto sobre a tua vida. Se movimente, por favor. Se agite, por favor. Se posicione, por favor. Sabe o que eu falei para Deus? Eu estou cansado de ficar na média. Sabe o que Deus falou para mim? O problema é teu. Eu não te chamei para ficar na média. Olha para o que eu tenho para você. Olha da onde eu te tirei. Quando eu comecei, olha aqui para mim. Quando eu comecei o meu ministério, sabe o que aconteceu comigo? O meu pastor me chamou de ladrão. Sabe o que aconteceu comigo? O meu pastor me defamou para todo mundo aquilo que eu não fiz. Sabe qual foi o começo do meu ministério? O meu pastor inventou uma história dizendo que eu tinha roubado a igreja. Sabe o que o diabo falou no meu ouvido? Larga tudo, volta para o mundo. Você está diante de um bando de gente falsa. Sabe o que eu falei para o diabo? Quem me fez a promessa foi Deus, e eu não vou parar. Sabe por que esta igreja hoje existe? Você vai dizer assim, foi Deus. Sim, porque Deus já tinha feito esse lugar para mim. Para mim não, para mim ser pastor. Mas eu tive que tomar uma atitude na minha vida e entender que o processo não pode ser maior do que a promessa. Eu sei que eu não fiz o que ele falou. Eu sei que tudo que ele contou era mentira. E eu não poderia parar. Porque quem me chamou não foi ele. Quem me chamou foi Deus. E Deus me trouxe para um ministério, aonde esse ministério se uniu com a promessa que Deus tinha para a minha vida. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque Deus nesta noite diz para você, não é essa enfermidade que vai te parar, não é essa palavra negativa que vai parar você, não é essa defamação que vai parar você, não é essa crise no seu casamento que vai parar você, não é essa decepção que vai parar você, não é essa tristeza que vai parar você, porque tudo que está tentando parar você não é maior do que a tua promessa. Ela não pode ser maior do que a tua promessa. Tem alguém aqui me ouvindo? Tem alguém aqui que está entendendo que Deus está falando? Não importa o que estão dizendo de você, não importa o que estão falando de você, o que importa é o que Deus disse. Sabe por quê? Josué e Caleb não morreram no deserto, porque o que regia a vida deles era a voz de Deus. Eu vou te levar para a terra, eu vou te levar para a terra, eu vou te levar para a promessa. E a promessa entrou dentro deles, e eles estavam no deserto como se estivesse na terra. Ei, há um reino que quer se revelar na terra, e aonde esse reino vai se revelar? Dentro de você. Você pode levantar sua mão e gritar bem forte: eu sou imparável.
Não, isso aí você gritou para você. Agora eu quero que você grite para as suas impossibilidades. Agora você gritou para as suas impossibilidades. Agora você vai gritar para o diabo. Não, bate palma não. Bate palma não. Com essa voz, com esse grito aí, você não vai assustar nenhum demôniozinho. Vai não? Tem gente que vive tanto abaixo da média, que ela diz assim: eu não posso gritar não, porque vai que o diabo ouve. Para de dar poder ao diabo que ele não tem. Sabe o que os 10 espias fizeram? Deram poder aos gigantes e ao exército que eles não tinham. Sabe o que aconteceu com todos que ficaram murmurando e olhando para os gigantes? Morreram no deserto. Sabe por quê? Porque eles falaram isso. Deus nos trouxe para morrer nesse deserto. Aí Deus falou assim: já que vocês profetizaram, é isso que vai acontecer com vocês. Ei, para de abrir porta para o diabo, porque aquilo que você fala que o diabo é, ele se torna na tua vida. O diabo está furioso, ele está entrando na minha casa. Já entrou. O diabo pegou meu marido. Agora ele pegou. O diabo está usando meu filho. Agora que ele vai usar. Comece a mostrar para a tua vida quem é Deus. O meu marido é uma bênção de Deus. O meu filho é uma bênção de Deus. A minha casa é uma bênção de Deus. O médico trouxe um exame e disse assim: você vai morrer. Você está com câncer. Aí você olha e diz assim: glória a Deus. Deus está esperando um crente fazer isso. O médico trouxe um relatório, você pega, eu vou morrer, meu Deus, o que vai acontecer com a minha vida? Aí você entra no quarto, entra em depressão, você chora até não ter mais força. Pastor, você está falando isso porque o senhor nunca recebeu esse relatório. Olha, querido, se Jesus não voltar, um dia esse corpinho aqui vai morrer. E o dia que a doença chegar, sabe o que eu vou dizer para ela? 2 coisas. Uma, eu vou olhar e vou dizer assim: isso pode transformar em testemunho para Deus. Se o diabo colocou essa enfermidade aqui, ela vai sair. Porque aquilo que Deus permite que o diabo faça na minha vida, ele está querendo que eu cresça, ou isso vai se tornar glória na minha vida, para que o nome dele seja glorificado. Qual é a segunda coisa que você vai falar, pastor? Papai, estou chegando, estou doido para te abraçar. Falaram assim para Paulo: Paulo, vamos te prender. Pode me prender, porque lá dentro eu vou salvar todo mundo. Vou te matar,
pode me matar. A morte para mim é lucro. Você precisa entender quem você é, querido. Amém? Se eu tenho promessa de Deus, Deus vai transformar. Eu estou dizendo para algumas pessoas aqui: Deus vai transformar essa enfermidade em glória. Deus vai transformar essa enfermidade em testemunho. Você é imparável. Deixa eu encerrar. Terceiro e último para encerrar. Gratidão. Bate no ombro do seu irmão e fala assim: seja grato. Agradeça. Agradeça. O que você faz? Qual é a primeira coisa que você faz quando você acorda? Pegar o WhatsApp, o celular. Eu coloquei lá na minha lista de desafio. Pastor, você não faz isso com frequência? Às vezes a correria faz a gente esquecer. Mas eu coloquei lá na minha lista. O que é que eu vou fazer? E eu estou fazendo todos os dias que eu acordo. Eu quero ouvir Ele. Eu quero ouvir a sua voz. Eu quero te agradecer. Porque quando eu ouço a voz dele, no meu dia, outras vozes não vão me contaminar. Fique de pé. Repita comigo: foco. De novo. Mais uma vez. Outra vez. Para quem que você vai olhar? Fala assim: para quem me fez a promessa. Quem te fez a promessa? Fala o nome dele. Fala o nome dele. Fala o nome dele. Diga assim: é Ele que me sustenta através de Jesus Cristo. Fala assim: Jesus é o meu fundamento. É Ele que faz que a minha casa não desmorone.